Beleza. Gente, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Para me apresentar, primeiro agradecer o convite do curso aqui de vocês, né? Para poder participar dessas aulas aqui, auxiliando na formação, na preparação de vocês para esse concurso da Defensoria Pública. Queria me apresentar também primeiro. Meu nome é Bruno Bortolucci Baguinha, eu sou defensor público do terceiro concurso. Ingressei em 2009 na carreira, em novembro de 2009. E trabalho hoje na cidade de Marília, interior de São Paulo. Comecei aqui na capital, fiquei um mês mais ou menos na Barra Funda, na parte de execução criminal. Fui para a infância, fiquei também mais uns 20 dias. Então fui para Avaré, minha primeira comarca no interior. Eu fiquei por 3 anos trabalhando na execução criminal, infância e criminal júri e processo normal. E depois fui para Marília em 2013, estou lá desde então. E lá eu atuo na área criminal abrangendo aí processo comum, GCRIM, júri, tudo mais. Na Defensoria em Marília eu sou coordenador da regional, que é a parte administrativa da Defensoria, né? A gente cuida dos aspectos, cuida de toda a região, as 40 cidades têm a região de Marília. E também atualmente eu exerço a função de coordenador da escola da Defensoria, que me dá a chance de participar de promover alguns cursos em educação e direitos. Como professor, eu tenho aí 2 anos de experiência. Eu dou aula em curso preparatório para a Defensoria, inclusive curso ênfase, e também para outros cursos na Escola da Magistratura do Paraná, porque eles têm cursos preparatórios também. E quando me convidaram aqui para falar com vocês nesse curso aqui, eu fiquei muito feliz, primeiro é o que eu falava para vocês no início, né? A gente sente que falar com quem está estudando para a Defensoria é muito legal. Então, e trazer para vocês, poder compartilhar com vocês, aprender com vocês também a visão que a gente tem que ter enquanto defensor público ou defensora pública, que é o que nos diferencia, o que vai nos diferenciar tanto na prática como no próprio no trabalho mesmo, como na nossa postura no dia a dia. A gente aprende muito sendo defensor, sendo defensora, e aprende muito durante o estudo para o concurso. A gente muda muito a cabeça quando a gente está estudando para a Defensoria Pública. Para vocês terem uma ideia, quando eu estudava para a Defensoria, eu não queria prestar Defensoria Pública, eu prestei Defensoria Pública, e estudando para a Defensoria foi que eu comecei a me apaixonar pela carreira. Falei, nossa, mas que coisa legal. Fui para a segunda fase, a hora que eu vi eu já não queria fazer mais nada na vida, não sei se defensor público. Então, antes de a gente entrar na matéria, rapidamente, eu vou só dar umas dicas minhas, as que eu costumo passar para o pessoal que vai estudar para a Defensoria Pública. Primeira dica, assim, como que você estuda para a Defensoria? Que eu acho que tem que ficar muito claro. Não basta só a leitura de lei seca. Você vai ter concursos que, mesmo concursos de nível superior, que com magistratura, Ministério Público, a depender de outras carreiras, que às vezes, além do lei seca, dependendo do examinador, basta. Claro que hoje todos os concursos estão estão ficando cada vez mais exigentes com o examinador, cobrando teorias que ninguém conhece, às vezes não sei nem qual o motivo disso. Mas como a gente pode se preparar no primeiro momento? Leitura de lei seca, tem que conhecer a lei seca, isso é uma primeira fase. Para uma segunda fase, nos concursos que você pode consultar a lei seca, é uma grande besteira você estudar a lei seca, você já vai estar com a lei na hora da prova. Aprofundar com doutrina, por exemplo, você está estudando uma matéria que você domina, você lê uma lei seca, uma sinopse, mas se é um assunto que você sabe que é importante para a instituição e que você não domina, aprofunde aquele assunto. Ou se é um assunto que mesmo que você domine, mas que é importante para aquela instituição, por exemplo, vai estudar para magistratura, parte de sentenças, tem que saber. Para a defensoria, parte principiológica do processo penal, você tem que saber de forma muito firme. Direito penal, teoria geral do delito. Então você aprofunda algumas coisas com doutrina, uma doutrina mais pesada. Na Defensoria, estudar as teses institucionais da Defensoria, que tem no site, acho que os professores que são defensores devem ter falado isso para vocês. Estudar então pelas teses institucionais, até porque as teses institucionais já têm alguns aspectos da matéria mesmo, mas o próprio examinador, por exemplo, de processo penal, Fábio Sorge, que eu dou aula de processo penal em outros cursos, ele tem 2 teses aprovadas, 1 ou 2 aprovadas, teses institucionais. Então seria importante que vocês tenham esse acesso. No site da Defensoria está bem separadinho as teses, tem de várias áreas, e então é importante para vocês conhecerem um pouco do que pensa a instituição. Infelizmente hoje também tem que ser muito firme o estudo de jurisprudência, porque é muito cobrado, né, STJ, STF, então estudar, ler os informativos. No site do STJ vocês vão ter, na hora de pesquisar jurisprudência em teses, né? Então tem por tese, processo penal, tem os temas, provas, prisão, então vocês podem pegar e estudar por tema no próprio STJ, no próprio STF. E o que eu acho que é o principal nessa primeira fase, a resolução de questões. Por quê? Você ter uma preparação forte de doutrina, estudou
Ok, só que você não vai ter, de repente, treinamento para fazer uma prova de teste ali. Você vai ficar lá, tem 4 ou 5 horas para fazer, depende do edital, né? Normalmente na defensoria são 5 horas, 4 horas da defensoria, 4 horas e meia, se não me engano. E são 88 questões, mas foi no último concurso. E você às vezes está lá, você sabe a matéria, mas você não está preparado para fazer questão de teste. A hora que você vê, acabou seu tempo, você entra em desespero por isso e você sabe responder a questão, só que a questão emocional te abala. Então o que é importante? Fazer questões para quê? Para você treinar a execução daquilo. Como fazer analogia com o tenista. Pô, o Federer sempre vai saber jogar tênis. O Guga sabe jogar tênis. Só que se ele for jogar um campeonato, ele não treinou. Você vai saber o direito. Só que você tem que treinar, infelizmente, tem que treinar a sua atuação ali na competição, que é a prova. O que eu costumo recomendar? Por dia, se possível, no seu estudo, está estudando, ele faz ali 10 questões, 1 horinha de questões por dia. E no fim de semana, se tiver algum tempo, pega uma prova inteira de algum concurso de nível superior. Delegado, juiz, promotor, MPF, o que quer que seja. E faz a prova inteira. Senta para você ver como é que você está exatamente. Ah, mas Bruno, o MPF cai previdenciário. Não faz a prova previdenciário. Faz umas matérias que você estuda, cai, para você ver a nota, o percentual que você está atingindo. Para você ir sentindo, além de sentir como você está indo, você já ter a rotina da prova. Então é importante isso, adquirir esse método. Para chegar na prova, você já fez milhares de questões, e essas questões, elas são, por mais que existam muitas questões do direito, elas acabam se repetindo. Então se você fizer muitas questões, a chance de você, dentro de uma prova, ter ali 10 questões que já resolveu em algum momento da sua vida é grande. E isso pode ser a diferença entre você passar ou não para uma segunda fase. Porque indo para a segunda fase na defensoria, já facilita um pouco mais. Eu não sei como vai ser esse edital, não saiu ainda o edital do próximo concurso, mas por exemplo, no meu concurso, foi o terceiro concurso, quem foi para a segunda fase, na segunda fase em diante só precisava fazer o mínimo. Conseguisse tirar o mínimo, você passava, porque a peneira foi tão grande na primeira fase, quem fez o mínimo foi. Eu fui, para vocês terem uma ideia, com 5,05 da segunda fase para a prova oral. A média era 5. E na prova oral fui tirei acho que 7,5, mas percebem que eu consegui para a prova oral tirando a nota mínima, porque já começa a reprovar muita gente. O corte acontece na primeira fase, que tem uma nota de corte mais alta que 50%, mas a partir da segunda fase, normalmente, sei que o edital agora vem com uma regra nova nesse próximo concurso, mas a princípio essa é a ideia. Então a primeira fase acho que é a grande peneira, e depois da segunda fase o estudo muda um pouco, aprofundar um pouco mais de doutrina, ler artigos a respeito, e avançar um pouco nessa, um estudo mais aprofundado, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta disso? E o que a gente tem que saber na nossa matéria aqui? Eu vou falar com vocês hoje sobre processo penal e aspectos processuais penais em leis penais especiais. Mas é importante a gente fazer uma breve introdução aqui. No processo penal, dentro de processo penal, tudo que diz respeito ao processo penal na defensoria, vocês precisam dominar os princípios do processo penal, os princípios constitucionais do processo penal com precisão. Vocês têm que dominar isso, porque isso não só na prova, mas também no trabalho de vocês vai ser fundamental. Vocês precisam dominar toda a discussão sobre presunção de inocência, aquela questão da prisão em segunda instância, que a Defensoria Pública tem nota pública contrária à posição atual do STF, com a prisão logo após a condenação em segunda instância. Dominar com amplitude a ideia de contraditório e ampla defesa, os conceitos de contraditório e ampla defesa. Então vocês têm que ter isso na mente de vocês. Porque a partir daí, quando vocês vão resolver uma prova, por exemplo, na dúvida, se você vem com a resposta, você não vai por intuição na defensoria, não vai, vou chutar. O seu chute, você vai chutar com base numa cabeça de defensoria. No processo penal e no direito penal, especialmente nessa parte, nós temos que ter uma visão de defensor. O que um defensor público vai pensar aqui? Você é o discurso totalmente oposto ao discurso de senso comum. Você vai defender, você hoje, infelizmente, você é a voz contra-majoritária, mas é o seu papel. Então você tem que reproduzir isso na prova. Na prova, com isso, você às vezes consegue resolver uma questão. Fala, poxa, o que é aqui? O que é mais benéfico ao acusado? O que é mais garantidor de direitos? Você vai por aí. E um conceito, por exemplo, importante que eu acho que é legal falar com vocês, que eu fui estudar isso depois que eu já era defensor, que é a diferença entre devido processo legal e devido processo penal. Oi? Por quê? O devido processo legal, e esse conceito tem no Nereu Giacomoli. Nereu Giacomoli é um desembargador do TJ do Rio Grande do Sul, que ele tem um livro que chama O Devido Processo Penal, em que ele trata de vários aspectos processuais penais, esses princípios, ele faz uma análise desses princípios na Constituição e nos Tratados de Direitos Humanos, com análise de julgados da Corte Interamericana. Então, o que seria o devido processo? Primeiro, geral,
É um processo constitucional e convencional, ou seja, que respeite a Constituição e respeite o direito dos direitos dos tratados. É justo e vai muito além da normatividade ordinária, porque a gente percebe, isso é fundamental no processo penal. Uma leitura nossa no processo penal, ela não pode ficar adstrita ao Código. Ah, mas o Código fala assim. Não, é a Constituição e acima dela os tratados de direitos humanos. Todo o processo penal na Defensoria tem que ser lido com a lente da Constituição, com a lente dos tratados de direitos humanos. O Fábio Sorge, que é examinador de processo penal, por exemplo, ele tem essa visão também. Ele é defensor do júri e conhece profundamente a questão de direito internacional de direitos humanos. Então, o devido processo, não só o processo penal, mas todo o processo, vamos pensar o processo como um todo, mesmo o processo civil, todo o nosso direito tem que ser lido com a lente da Constituição Federal, não o contrário. Nosso sistema tem um vício, os juízes antigos, por exemplo, têm um vício da legalidade. Ah, mas está na lei, o Código não prevê isso, o Código não prevê... Não, mas o que a Constituição prevê? Não é a Constituição que tem que se render ao Código, é o Código que não foi recepcionado, eventualmente, pela Constituição. Então, vocês têm que ter uma visão crítica. Você lê o Código, com os anos você costuma. Você lê o Código e fala, isso aqui é inconstitucional. Ah, isso aqui não foi recepcionado, isso aqui é absurdo. Por quê? A visão constitucional. Agora, o que é o devido processo penal? Aí, reduzindo um pouco, o Giacomelli fala. É o processo que, formal e materialmente, protege os direitos humanos e fundamentais, mormente os de liberdade do cidadão, propiciando a tutela jurisdicional efetiva e uma decisão a ele ajustada. Ou seja, o processo penal devido, ele protege o cidadão, não só a vítima, né, porque ele vai conseguir ele garante uma tutela jurisdicional, ele não está negando, não está virando as costas para a vítima, mas primordialmente ele protege o direito de liberdade do cidadão, porque o processo penal, e é o que a gente vai tratar hoje aqui, nos aspectos processuais das leis penais, ele tem essa função instrumental de viabilizar a aplicação do direito penal, mas primordialmente de proteger o cidadão. O processo, eu sempre falo com meus estagiários, o processo é uma ferramenta que nós temos que usar na nossa defesa. Ele existe para a nossa defesa, porque se você não tiver as regras do processo, o Estado faz o que quiser com você. E no processo penal, forma é garantia. Ah, mas inverteu o interrogatório. Ah, mas dispensou uma testemunha, o defensor não concordou, mas tudo bem. Ah, o réu chegou algemado no júri. No processo penal, o desrespeito à formalidade, ele viola o devido processo penal, porque a forma existe por quê? Por uma razão. Se você descumpre a forma e falando, não tem porquê, você está desrespeitando tudo e principalmente a finalidade do processo penal, que é proteger os direitos humanos. Ou seja, o Estado vai te processar, você praticou um crime, ok, mas você vai se defender e vai ter os seus direitos respeitados e ao final, com um provimento justo, a própria sociedade sai ganhando. Porque o Estado ganha em legitimidade, o processo penal ganha em legitimidade. É um processo inquestionável. Agora, por exemplo, você viu o caso um caso do ex-presidente Lula. O processo vem sendo questionado desde o princípio, na sua legitimidade. Eu não conheço as provas, não sei falar se ele é inocente, mas processualmente é um processo eivado de uma série de vícios, coisas no mínimo questionáveis. A própria questão da parcialidade do juízo, a velocidade, a celeridade com que tramitou o processo, a antecipação do julgamento para julgar antes das eleições, o presidente do TRF falando que a sentença de primeiro grau era uma sentença perfeita. Então, uma série de vícios que afetam, mas em que sentido? Afetando a imparcialidade. Porque vocês tiveram princípios do processo penal já ou não? Porque a imparcialidade, para além como você falar, não basta o juiz, ninguém é imparcial. Você fala, o juiz é imparcial. Ninguém é, todos são seres humanos. Se nós somos progressistas, seremos juízes de esquerda, vamos pensar assim. Se eu sou um cara mais conservador, você é um juiz de direita, não adianta. Você é um ser humano. Mas é fundamental que haja uma aparência de imparcialidade, para que não seja questionada a legitimidade do processo. Então, essa é a crítica processual que dá para se fazer o processo do ex-presidente Lula, pela falta de aparência de imparcialidade que dá causa, que abre espaço para as críticas que foram feitas, independentemente se ele é inocente ou culpado. Vamos falando processualmente. Então, essa é a discussão. Certo? Entenderam? Gente, depois isso aqui eu vou deixar para vocês também. Vocês têm um e-mail, vocês passam, tá? Porque às vezes não quer copiar isso aqui, fica tranquilo, gente, depois passa tudo. Bom, vamos começar então as leis nossas aqui. Primeira delas que eu resolvi tratar, que é uma lei genuinamente processual, que é a Lei 9.099, que trata do GCRIM, Juizado Especial Criminal, e, como é que fala? Acho que é uma que eu vou perder um pouco mais de tempo com ela, porque ela tem muitas peculiaridades, possivelmente pode ser cobrada para vocês, né, de vocês uma prova da Defensoria Pública.
Primeira coisa que a gente tem que pensar, o que é importante dentro da Lei 9.099? O conceito de crime de menor potencial ofensivo, que são os crimes que vão ser tratados nessa lei. Não sei se dá para ler ali, mas vamos falar então com vocês. O artigo 61 da Lei 9.099 traz o conceito, artigo 61 da Lei 9.099, traz o conceito de crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles que a Constituição destina aos juizados especiais criminais. São quais? As contravenções penais e os crimes com pena que não seja superior a 2 anos. Então, até 2 anos, você vai ser competência do juizado especial criminal. Superior a 2 anos, já sai do juizado especial criminal. Aparecendo agora? Melhor. Da Lei 9.099. Bom, tá aparecendo mais digitado porque a pessoa não vai conseguir ler o que é isso, né? Parece um 6A, né? Mas é um 61. Fica bem claro aqui, 61. Traz o conceito de crimes de menor potencial ofensivo, que são os que são regidos pela Lei Maria da Penha. Pela lei do GCRIM. Cumulado ou não com multa, é uma questão que pode cair, cuidado com isso. Você fala, vem no teste para você lá, mas é no GCRIM, até 2 anos, mas sem multa, porque a multa é uma pena a mais que você vai estar somando, cuidado. Cumulado ou não com multa, a multa independe, não importa para esse cálculo, é só até 2 anos. Um conceito interessante pode ter para vocês, o que é crime de médio potencial ofensivo? Que não está na lei, não está no GCRIM, mas a doutrina fala. Então, o que seria o crime de médio potencial ofensivo? É aquele crime com pena mínima que atinge no mínimo 1 ano, independentemente da máxima. Por quê? Com ela sendo a pena mínima em 1 ano, pode ser 1 a 4, 1 a 5, 1 a 6, não importa. A pessoa que praticou esse crime, ela vai fazer jus aos benefícios do artigo 89 da Lei 9.099, que é a suspensão condicional do processo, que a gente vai trabalhar um pouco aqui também. Então esse é o conceito de crime de médio potencial ofensivo. Então são os delitos com pena mínima de no máximo 1 ano, mas independente da pena máxima, tá bom? Então, crime de menor potencial ofensivo é o crime com pena máxima até 2 anos, ou contravenção, e o crime de médio potencial ofensivo é aquele crime com pena mínima de 1 ano, independente da pena máxima, certo? Furto, por exemplo, furto simples, 1 a 4 anos, é um crime de médio potencial ofensivo. Estelionato, pena mínima de 1 ano, crime de médio potencial ofensivo, tá bom? Alguma dúvida até aqui, gente? Tranquilo? Concurso de crimes, isso é importante também. Você tem às vezes lá para determinar a competência do GCRIM. Você tem um concurso de crimes. Você tem lá um delito que a pena é até 6 meses, aí uma outra pena 3 meses, tem uma causa de aumento para o meio. Como funciona? Para definir a competência do GCRIM, você soma as penas máximas do crime. Então, se um crime tem a pena até 2 anos, já está dentro do GCRIM. Mas se já tiver outro crime com a pena de 1 mês máxima, já passou 2 anos, já não cai para o GCRIM. Então você tem que somar, no concurso de crime, somar as penas máximas, os crimes estão na denúncia ali, para verificar se está dentro do máximo de 2 anos. Agora, tem 3, 4 crimes besta lá, que a pena máxima é 6 meses. 3 crimes. Total deu 1 ano e meio. Está no GCRIM. E outra coisa também, como que vocês vão fazer? Isso é jurisprudência do STJ. Nota aí o recurso em habeas corpus, STJ. Recurso em habeas corpus número 084633. Pessoal aí que está vendo no YouTube também para enxergar isso aí. Então, o que acontece? Como vocês vão fazer, por exemplo, quando tem uma causa de aumento? Eu pratiquei um crime, o cidadão praticou um crime, está sendo julgado, tem uma causa de aumento. Você estima a pena máxima também com o máximo de causa de aumento. Então é 2 anos mais uma causa de aumento de 1 a 2 terços. Você joga os 2 terços para verificar a pena máxima em abstrato, para verificar se cabe no GCRIM. Então, para definir a competência do GCRIM, que é até 2 anos, todos os crimes envolvidos na denúncia, você tem que analisar a pena máxima possível para eles, para fazer o cálculo definitivo. Então, e se você tiver causas de diminuição, por exemplo, uma tentativa? Tem um crime tentado. Você vai fazer a causa mínima de diminuição. Porque vai ter tentativa por
também e pode ser cobrado de vocês. RHC, STJ, RHC 0544. O pessoal do fundo acho que não está vendo, né? Então eu vou falar com vocês aqui. O que fala esse HC do STJ? É cabível suspensão do processo e transação penal nos delitos que prevêem a pena de multa alternativamente à privativa de liberdade, ainda que o preceito secundário da norma combine pena mínima superior a 1 ano. O que é isso? O que é isso? Vocês têm às vezes um crime que assim, a pena do crime é pena mínima 2 a 4 anos ou multa. Essa pena alternativa de multa, esse ou multa, ela tem que ser considerada a pena mínima, não os 2 anos. Então, como a multa ela é inferior a 1 ano, então caberia a suspensão condicional do processo nesse crime. E mesmo a transação penal, por exemplo, supor que tem um crime, a pena do crime é 3 a 8 anos, ou seja, a pena máxima já está superior Não, nesse caso não aplicaria. A súmula é estranha aqui, esquece que eu falei, gente, esquece que eu falei. Tem que achar um exemplo aqui, porque ele fala em suspensão do processo e transação penal quando tiver a pena alternativa de multa. Só que quando se está falando pela pena máxima, não se aplica a transação. O exemplo melhor aqui desse julgado é da suspensão do processo. Até é bom dar uma olhada depois nele por que ele fala transação, mas eu não consigo vislumbrar o cabimento aí. Porque a multa ela tem que ser como pena mínima. A pena mínima é o critério de suspensão. Se tiver 3 a 4 anos ou multa, a pena máxima é 4 anos, impede a transação, não tem o que fazer. Mas se aplica aqui para a suspensão do processo. Então, se tem ou multa, a multa é a pena mínima. Então, é menos de 1 ano, cabe transação penal. Suspensão do processo. Não importa a pena máxima prevista para o crime. Outro julgado com vocês aqui, súmula 243 do STJ.
praticou embriaguez ao volante. Ele vai ser, geralmente o juiz proíbe o cara de frequentar bar. Então, assim, tem que ter alguma vinculação, né? Proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz. Comparecer pessoal e obrigatoriamente em juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. Professor, só um minutinho. Claro. Retomando agora com novos microfones. Vamos seguindo aí. Então a gente estava tratando do GCRIM, lendo alguns julgados. O artigo 89, parágrafo 2º, ele traz uma perspectiva que o juiz pode fixar outras condições, especificar outras condições além das previstas na lei, não havendo obstáculo para que o juiz faça isso, né, se entender necessário para o caso. Ele tem uma faculdade para fixar condições que ele entender necessárias para o caso, especificamente. Também é um outro precedente importante aí com vocês. É legítimo a perda do valor da fiança. Então, você teve uma fiança lá foi condicionada a liberdade da fiança no início do processo, por exemplo. A perda da fiança em prol do acusado, por exemplo, da vítima, por exemplo, é uma condição legítima para o sursi, para o artigo 89, pode ser fixado. Cuidado! Lembrando que o Código de Processo Penal já prevê que o dinheiro previsto, pego com a fiança, depositado para a fiança, pode ser utilizado para fins de reparação do dano causado à vítima. Um cuidado que é importante aqui que vocês têm que ter. A Lei 10.259, que é a lei que trouxe a reforma quando mexeram nos juizados especiais, o que ela fala? Na tela com vocês aí. Ao considerar, Lei 10.259, cuidado com isso. Isso aí está onde? Vou apagar aqui para a gente não deixar poluída a visão aqui. Recurso em habeas corpus 63027. RHC 63027 STJ. O que é isso? Olha que interessante. Ao considerar como infrações menor potencial ofensivo as contravenções e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, ela não alterou o requisito objetivo exigido para a suspensão constitucional do processo previsto no artigo 89, que continua sendo aplicado aos crimes com pena mínima inferior ou superior a 1 ano. Isso pode parecer besteira, mas quando alterou-se a lei, essa lei ela mudou para até 2 anos, quando trouxe o limite atual de 2 anos para a Lei 9.99. Discutia-se se isso mexeu com o artigo 89, que agora seria o prazo mínimo de 2 anos, por exemplo. Não mudou nada, segue sendo um prazo mínimo de 1 ano para fins de suspensão do processo. Coloquei esse habeas corpus porque estava nos precedentes do STJ, de repente o examinador de vocês, alguma disciplina em leis penais especiais, pega e resolve fazer uma pegadinha com vocês, pode cair nisso aí. Outras questões, hipótese de revogação do artigo 89, parágrafo 3º, vai ser, aí o que é importante, diferenciar a revogação obrigatória da revogação facultativa. Revogação obrigatória da facultativa. Quando ela vai ser obrigatória, parágrafo 3º, ela vai ser revogada se o cidadão for processado por outro crime. Então, processado por outro crime durante a revogação, está lá com suspensão. É causa obrigatória de revogação. Apesar de a gente poder discutir aqui a inconstitucionalidade disso por violar a presunção de inocência. Então, é processado por outro crime. Cuidado com isso. Aqui a gente cai de novo naquela questão. É uma causa de revogação obrigatória. Ou se ele não puder reparar o dano. Não reparar o dano por motivo injustificado. De forma injustificada. Nesses casos, revoga obrigatoriamente a suspensão do processo. Agora, o parágrafo 4º, isso aqui é o parágrafo 3º. Parágrafo 3º, do artigo 89. O parágrafo 4º traz as hipóteses de revogação facultativa, que é o quê? O cidadão vem a ser processado por contravenção. Então, o processo por contravenção, o juiz pode analisar e falar, poxa, o cara está lá cumprindo um 306, uma suspensão do embriaguez ao volante, e caiu no jogo do bicho. Caiu numa contravenção ali. Caiu numa perturbação de sossego. Causou escândalo em público. Pô, eu não posso beber agora, dirigir o bebê e causar escândalo na rua. Isso não impede, isso o juiz pode analisar
e revogar, ou descumprimento de qualquer outra condição, daquelas condições, o cara não compareceu em juízo, o cara não o que mais? Se ausentou da comarca, descumprimento de outras condições. Então, cuidado com isso. Vocês podem ser pegos de surpresa num teste. É o tipo de teste que você trocar as letras ali, você derruba um candidato que estiver meio desatento ou nervoso. Revogação obrigatória da suspensão. Processado por outro crime e não reparar o dano injustificadamente. Facultativo. Processado por contravenção e descumprir outras condições que não reparação de dano. Ele está sendo investigado por outro crime. Isso não revoga. Não é causa de revogação. É processo. Obrigatório se por crime, contravenção já é facultativo. Uma súmula, um julgado do STJ interessante que a gente tem sobre esse tema de revogação é o recurso especial 149 8034 do Rio Grande do Sul, que fala o quê? Descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante a sua vigência. O que quer dizer isso? Estou lá, deu os 2 anos, não teve a sentença homologando ainda seguindo a punibilidade, descobre que eu tinha um processo correndo em outra comarca. Pelo STJ, pode ser revogado. O que vocês podem defender na defensoria? Beleza, mas se tiver uma sentença judicial, já extinguindo minha punibilidade, se depois de 1 ano eu descobrir que eu tinha um outro processo, não tenho que revogar. Transou em julgado uma sentença que extinguiu a punibilidade, não pode reviver isso. Esse entendimento se aplica quando? Já passou os 2 anos da suspensão, não teve a sentença ainda acabando o processo. Aí a hora que vai acabar, o promotor vê, descobriu o processo que ele praticou o crime 1 ano atrás, está sendo processado em outra cidade. O juiz pode, mesmo se você tenha cumprido 2 anos assim do lá no fórum assinar, o juiz pode revogar o benefício e voltar a correr. Agora, o juiz sentenciou, falou, extingue a punibilidade, acabou. Passou o prazo de recurso e tudo mais, o VMP, mas ele tinha um processo em outra comarca. Acabou, meu amigo. Não tem revisão criminal pró-societate, acabou. Então eu também sobre isso aqui. Se já tiver declarado distinta punibilidade, não tem o que fazer. Tá bom? Importante, não corre a prescrição durante a suspensão do processo, porque por óbvio, né? Então, dependendo do crime, correria prescrição durante o prazo da suspensão. E se o acusado não aceita a proposta prevista, o processo corre, volta a seguir. Então o cara não aceitou a proposta, ou descumpriu alguma proposta, o processo volta a correr normalmente, posteriormente com sentença. Alguns julgados aqui para vocês. É cabível desclassificação por exemplo, o juiz chegou lá na hora da sentença, ele desclassificou o crime para um crime que cabe suspensão. Naquele momento ele pode mandar para o MP. O MP falou, oferece a suspensão do processo para ele. Que não tinha esse direito lá atrás. Na hora que dá a sentença, o juiz pode, súmula 337 do STJ. Botem aí também na casa de vocês, súmula 337 STJ. Cabe suspensão do processo na desclassificação do crime ou na procedência parcial. Quando o juiz vai, tira um crime lá, vira furto. Pena mínima 1 ano. O cara é primário, o juiz pode mandar para o MP antes de sentenciar, determinar a brevista para a suspensão do processo, certo? Outra coisa também, aqui, por que tem que abrir brevista? Não pode o juiz dar a suspensão, quem vai oferecer é o promotor. Deve ser aberto o prazo para o MP, verifique a possibilidade de oferecer a suspensão do processo, não cabendo ao julgador tal análise, tá bom? Que mais? Suspensão do processo, impetração do habeas corpus. A suspensão não inviabiliza o habeas corpus, não prejudica o habeas corpus. Porque o promotor fala, o juiz pode falar, mas tribunal, imagina, não tem ameaça à liberdade de locomoção, o processo tem que estar correndo, está suspenso. Não, nada a ver. Você está sob uma ameaça. Você tem um processo criminal, imagina uma suspensão do processo num furto, 1 a 4 anos, um furto de um sabonete Dove no supermercado. O promotor vem e te oferece a suspensão do processo, você aceita. Mas ao mesmo tempo, eu, defensor público, entrei com a habeas corpus para trancar a ação penal. Porque só essa ação penal, existindo essa ação penal para o cara já é uma ilegalidade absurda. Então, a existência da suspensão do processo não impede o habeas corpus, tá bom? Opera-se a preclusão se o oferecimento da proposta de suspensão do processo ou transação penal se der após a aprovação de sentença penal condenatória, ou seja, não pode ter oferecimento disso depois da sentença. Aí é até a sentença. E já vi acontecer em audiência, é muito comum. O cara não vai na audiência de suspensão do processo, na hora da instrução o promotor fala, renova a proposta. Aí o juiz fala, não, renova, beleza, mas vamos ouvir todo mundo?
Porque se descumprir, é só sentenciar, não tem que fazer o processo de novo. Então assim, mas antes da sentença é possível. Presunção de inocência também, importante. A extinção da punibilidade pelo agente pelo cumprimento das condições do sursi processual operado em processo anterior não pode ser valorada em seu desfavor com maus antecedentes. Ou seja, não pode servir. Eu tenho uma suspensão do processo por 2 anos, toma outro processo depois. Não gera reincidência e não pode ser utilizada com maus antecedentes, tá bom? Que mais? Também não pode ser utilizado para agravar a pena base. Esse critério é o mesmo da transação penal. A suspensão do processo também não pode gerar efeitos criminais para o futuro. Não pode servir para mal antecedente, não pode servir para reincidência, serve para nada. Não pode prejudicar a pessoa nesse sentido indo para o futuro. Tá bom? Questão também do Estatuto do Idoso, isso é importante. Vamos separar elas para o GCRIM. O artigo 94 do Estatuto do Idoso, o que ele fala? Quem está em casa, Estatuto do Idoso, artigo 94, que é a Lei 10.741 de 2003. Aos crimes previstos nesta lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei 9.099. E, subsidiariamente do que couber, o Código Penal e o CPP. Olha que coisa absurda. Para crime contra o idoso, a primeira ideia, artigo 94 do Estatuto do Idoso. Dá-se uma ideia de que se aplica a Lei 9.099. Com transação penal, com tudo, mas não é. O alcance desse dispositivo, o que é? Chegou, bateu no STF, isso aí, na ADI 3096-5, bateu no STF isso. Qual que é o alcance desse dispositivo? Ele é um procedimento. Então, o crime até 4 anos praticado contra o idoso, nos termos do Estatuto do Idoso, vai seguir o procedimento da Lei 9.099, que é um procedimento célebre. Por quê? Porque o idoso é a vítima. Então, o idoso, o processo mais simples, a vítima, por interesse da vítima é melhor. Mas não vai aplicar, não quer dizer que vai caber por exemplo, transação penal para pena até 4 anos. Não. É só o procedimento. Você aplica o procedimento do GCRIM, quando é crime contra o idoso, no Estatuto do Idoso, até 4 anos. Sobe para 4 anos. Só que os benefícios, suspensão do processo, transação penal, segue a regra normal. Pena mínima 1 ano ou até 2 anos no máximo a transação penal. Tá bom? Então, tem várias vítimas. No caso, tem um idoso, mas tem uma pessoa normal. Segue, aí vai discutir. Vai seguir, preferencialmente vai seguir o rito mais benéfico, o rito especializado, né? Você vai seguir o rito do Estatuto do Idoso. O problema é que o crime está previsto no próprio Estatuto do Idoso, né? Então é um crime específico. Vamos pensar que tem outra vítima, vamos imaginar um caso concreto, só no mesmo contexto, praticou um crime contra o idoso e furtou uma coisa de uma pessoa aqui. Se você pensar no idoso, por especialidade, aplica esse rito aqui. Mas, por outro lado, como você vai aplicar o outro procedimento para o cara responder por um furto, por exemplo, por um rito sumaríssimo? Sendo que o GCRIM tem previsão constitucional. Dá para defender os dois lados. Por quê? O GCRIM tem previsão constitucional. Os crimes de menor potencial ofensivo estão previstos na Constituição, a ideia do justiça social criminal. E o rito comum ordinário ele é mais amplo para ter maior proteção. Complicado a sua pergunta. Complicado. Eu acho, o que eu entendo aqui, por especialidade, se aplicaria o rito, o estatuto essa ideia da Lei 9.099. Mas, pensando em contraditório pela defesa, pensando que não vai ter prejuízo para o idoso, eventualmente, processo comum, que seria para o rito comum ordinário, dá para defender que se aplica, que atrai para o rito comum ordinário. Artigo 95. Os crimes do Estatuto do Idoso são de ação penal pública incondicionada, não se eles aplicando o 18182 do Código Penal, que tratam lá das escusas absolutórias. Então, é ação penal pública incondicionada, os crimes previstos no Estatuto do Idoso, com a observação que eu trouxe aqui da Lei 9.099. Finalmente, acabamos a Lei 9.099. Falo finalmente porque acho que é a 5ª vez em um mês que eu estou falando sobre a Lei 9.099. Dos outros cursos que eu dei, a Lei 9.099. Estou bem chateado já com essa lei. Mas vamos falar agora de um tema mais instigante, que são as organizações criminosas. Ah, mas Bruno, isso não cai na defensoria, no trabalho não é muito comum. Realmente, o nosso trabalho não é muito usual. A gente lidar, especialmente no interior, com organizações criminosas. Mas vocês são de São Paulo, Grande São Paulo, com marcas maiores, vocês podem cair nisso aqui sim. Porque até na organização, geralmente, quem não vai ser nosso assistido é o chefe, é o cabeça.
soldados, né, que integram a organização, geralmente vão cair com a gente. Então é importante a gente conhecer. Está na moda, então vamos falar sobre organização criminosa um pouco. Está funcionando aqui? Vocês sabem? Tá saindo? Acho que sim. Tá. Espera que Qual que é a lei da organização criminosa? Então você que está aí assistindo, se o som estiver saindo. Lei 12.850 de 2013. É a lei de organizações criminosas. Uma lei que eu não estudei para o concurso, porque quando eu entrei no concurso... Professor, deixa eu... É uma lei, essa lei 2.850, que eu não estudei para o concurso, porque eu entrei na defensoria em 2009, e veio no meio do concurso. Então, quando a gente pegou um processo de organização criminosa, você tem que estudar essa lei, né? Então, você pega... E é uma lei muito interessante. E ela vem para suprir lacunas, porque antigamente você tinha uma discussão. Quando eu estudava para concurso público, a grande discussão era o que é organização criminosa? Não tem organização criminosa. Não tem o conceito legal. A gente vai até falar aqui um pouco, invocava-se o conceito da Convenção do Palermo, que tratava disso, mas violava o princípio da legalidade, porque não é um crime previsto por lei e aplicava a Convenção do Palermo, mas assim, prevaleceu que não tinha o conceito de organização criminosa. Então, o conceito está onde? O artigo 1º, parágrafo 1º da lei de organizações criminosas, parágrafo 1º da lei. Organização criminosa é a associação de 4 ou mais pessoas, então 4 ou mais, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo. Percebam que o que eu disse para vocês a lei. Olha como a lei é sempre com um pezinho para prejudicar o réu. Ainda que informalmente. O que quer dizer isso? Sei lá, se você chamar um cara que a gente está aqui numa organização criminosa reunida, o cara vem trazer água ali e falou, mano, faz uma ligação ali para mim. O cara informalmente auxiliou a organização criminosa, fez uma ligação para o seu celular. O que é esse informalmente? E o que é o formalmente? Registrar em cartório, né? O cara formalmente integra a organização criminosa. Vamos lá, qual eu sou CNPJ? Bandidos S.A., né? Vamos lá. E eu sou titular de tantas cotas. O que é informalmente? O que é formalmente integrar uma organização criminosa? Então a lei sempre dando banho de alegria na gente. Com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza. Então você tem uma organização criminosa, você pratica crimes para quê? Para você ter likes no Instagram. É uma organização criminosa, qualquer vantagem. Mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Até falava com a doutora Fernanda no caminho para cá, minha esposa, que aliás, agradecer ela, ela ajudou bastante a preparar essa aula aqui, que ela tem, já trabalhou nessa área. O que acontece? Mentira, não trabalhando nessa área, já estou muito mais que eu nessa área processualista penal. O que acontece aqui? Olha que interessante. Se organizar para praticar contravenções penais, não está aqui. Você pode, beleza, praticar à vontade. Não é organização criminosa. Porque não é um crime com pena máxima superior a 4 anos. Claro que o bicheiro, por exemplo, vai ter junto ali uma lavagem de dinheiro, aí você pode enfiar aqui. Mas se reunir para praticar crimes pequenos, eu tenho uma organização que pratica 306, a gente se reúne, se organiza e sai bêbado pela cidade praticando crimes. Não é organização criminosa. A ideia é pegar crimes graves, com pena máxima superior a 4 anos. Ou que tem um caráter transnacional. Então, independente da pena, se tiver um caráter transnacional, e ele fala em infrações penais, não fala em crime. Então, imagine que você tem alguma infração, uma contravenção penal, um jogo de azar praticado transnacionalmente, da força barra que encaixaria aqui. Porque não tem, ou em caráter transnacional. Mas percebam, minha crítica principal é, o que é o informalmente? Isso me deixa perplexo. E as coisas, obter direto ou indiretamente vantagem de qualquer natureza. Percebam que é esse direito atual nosso penal de punir porque praticou atos determinados de ofício. Como por exemplo na sentença do presidente Lula. O que é isso? Né? Então percebam que essa falta de precisão que deixa sem chance de defesa. A lei tem que ser taxativa, é que ela não é. Vamos seguindo aqui. Uma observação aqui que a gente identificou. A lei anterior, 9.084, é aquela questão do conceito que eu falei para vocês. Ela é revogada, né? Ela não previa um conceito de organização criminosa, só regulamentava como prevenir e reprimir. Mas não falava o quê? Então cogitou-se aplicar na época a Convenção de Palermo, só que o STF rechaçou no HC. Se vocês quiserem entender essa discussão, HC 96-007, São Paulo.
rechaçou a aplicação da Convenção de Palermo, do conceito, entendendo que não seria possível, porque não tem previsão de pena. Violaria o artigo 5º da Constituição, na parte que no princípio da legalidade, e depois viria a ser editada a Lei 12.694 de 2012, prevendo o conceito de organização criminosa, mas não tipificava o crime, vai entender, né? Criaram uma lei que fala isso é organização criminosa, não previu o crime. Aí, um ano depois, na Lei 12.850, os caras vêm, prevêem de novo o que é organização criminosa e prevê a pena para o crime de organização criminosa. Então demorou para conceituar, o que é ruim, porque você fica numa situação, viola a taxatividade, deixa a margem para arbítrio e tudo mais. Regulamentando, mas se você esteja criando uma tipificação de um delito novo, pelo menos você sabe o que é, por mais horrível que seja o tipo com a questão do criminoso informal, né? Contraposição ao criminoso formal. Artigo 2º, qual que é o crime aí de organização criminosa? Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Então, todo mundo ali, você promove, você financia, você está dando dinheiro, você está doando dinheiro para alguns movimentos sociais, logo vai ser isso aqui. É verdade, se de repente entenderem que alguns movimentos sociais são organizações criminosas, e é um caminho que infelizmente parece caminhar para lá, você pode ser enquadrado como integrante de organização criminosa só por mandar dinheiro, doar dinheiro para a entidade. Financiar, promover, você está postando no Face lá. Vamos lá, Povo Sem Medo, MST, tal. Você corre o risco, se essas instituições um dia forem criminalizadas, você ser enquadrado aqui. Então percebam como a lei, como está se criando no nosso ordenamento, um cerco, né, que pode gerar situações perigosas. Pessoalmente ou por interposta pessoa. Então, percebam como é tudo bem genérico e abstrato. Né? Reclusão de 3 a 8 anos, não tem direito a nada, porque a pena mínima é 3 anos, não dá suspensão do processo. Pena máxima é 8 anos, não cabe nada. E multa, sem prejuízo das penas correspondentes aos demais crimes. Ou seja, se reúne a organização criminosa para praticar tráfico. Então, a pena da organização e a pena do tráfico. Não confundir com o crime de associação criminosa do 288, que as pessoas se associam a praticar crimes sem integrar a organização. Então não se confunde com o crime, antigo crime de quadrilha, né, hoje associação criminosa, do artigo 288 do Código Penal. Alguma dúvida quanto ao conceito do crime de organização criminosa? Torcida organizada também pode ser enquadrada. Corre o risco? Porque é muito amplo, né? Você vê, o que é o conceito mesmo? Né? A gente volta aqui. 4 ou mais pessoas que se reúnem, eventualmente, para obter vantagem, para praticar crimes com pena superior a 4 anos. Mas aí, como você pode fazer, por exemplo, para criminalizar um movimento sem terra, por exemplo? Criminaliza a ocupação de terras com pena máxima de 1 a 5 anos. Na hora eles viraram organização criminosa. É muito fácil. Olha o perigo que é. Depender, entendeu? O pessoal, quem vai fazer isso não assiste a aula disso aí. Se Deus quiser, nesse momento falhou o microfone. A gente corta. Procedimento da lei da LORCRIM. Vamos falar do chamado LORCRIM, mais fácil. Mais chique, né? LORCRIM, né? Da LORCRIM. Procedimento é o ordinário, previsto no CPP. Está no artigo 22 da Lei de Organização Criminosa, da previsão. Então vai seguir o procedimento ordinário, até porque a pena 3 a 8 anos segue o ordinário. O prazo para ser encerrado esse procedimento, até 120 dias, quando o réu estiver preso, né? E prorroga por igual período por decisão fundamentada. Então, se o juiz entender que a causa é muito complexa, geralmente uma causa vai ser complexa, pode prorrogar por até 120 dias, ou se houver fato procrastinatório praticado pelo réu. Então, o réu, por algum motivo, enrolou o processo, a defesa... Percebam que a culpa é sempre da defesa, né? Nunca é o promotor que insiste na testemunha que não existe, ou o promotor que quer ouvir o PM, que quer que se opõe a pedidos da defesa, tem que ficar recorrendo, demora. Não, é a defesa que é procrastinatória com o réu preso, né? Até parece. Mas, então, nesses dois casos, previsão legal mesmo, né? Percebam que a própria lei fala, fato procrastinatório atribuível ao réu. Então, se o réu tivesse interessado em ficar preso indefinidamente. Então, esse é o rito que vai ser seguido nos processos de organização criminosa, prazo 120 dias, prorrogável por até mais 120 dias, nesses dois motivos. Decisão fundamentada, motivada do juiz, pela complexidade da causa, por atos procrastinatórios do réu. Alguma dúvida?
Sigilo. Me parece óbvio, até porque a lei trouxe isso, mas poderá ser decretado. Eu imagino que até em regra vai se decretar o sigilo, né, num caso desse, uma investigação de organização criminosa. Mas o artigo 23 traz a possibilidade expressa, né, do sigilo das investigações das organizações criminosas. Mas olha que interessante. Poderá ser decretado sigilo, né, pela autoridade policial, para garantir a celeridade da eficácia das diligências. Por quê? Você está correndo em público, o cara vai lá no cartório, ela falou, ó, o advogado do réu mesmo, ó, fulano, estão te grampeando. Claro que interceptação telefônica tem o sigilo mesmo, mas ó, estão te investigando aqui, estão pedindo, o cara para, vai, então o sigilo, vai. Só que, ainda que tenha o sigilo, o defensor pode ter acesso aos autos daquilo que não está em andamento. Então, a gente pode entender o quê? O defensor, o advogado, né? Geralmente o advogado, o defensor, a gente não tem como atuar, né, nos inquéritos ainda, porque a gente não tem gente suficiente. Mas ele pode ter acesso no tudo que diz respeito ao direito de defesa, ele pode ter acesso aos autos devidamente precedido da autorização judicial. Isso é um problema. Eu vejo isso como um problema. Então, precisa da autorização judicial para ele ter acesso à investigação, à defesa técnica, no exercício da defesa, ressalvados as diligências em andamento. Então, diligência em andamento, ele não vai ter acesso. Pô, vai ter uma busca e apreensão, está tramitando esse pedido. Vai derrubar todo o efeito de surpresa do pedido. Mas o que já está documentado nos autos, vamos pensar assim, poderia aplicar por analogia aí a súmula vinculante respeito ao acesso do advogado aos autos. Então, o que já estiver documentado, ele poderia ter acesso desde que com autorização judicial. Então, o delegado não precisa autorizar. Teria que ir para o juiz para ter acesso aos autos para a investigação, do que for no exercício da defesa. Parágrafo único. Isso é interessante também. Percebam que aqui, esse parágrafo único do 23, ele traz um arremedo de contraditório no inquérito policial. Ele fala o quê? Determinado o depoimento do investigado, seu defensor terá assegurada a prévia vista dos autos, ainda que classificados como sigilosos, no prazo mínimo de 3 dias que antecederem o ato, podendo ser ampliado a critério da autoridade responsável pela investigação. A autoridade responsável pela investigação é o delegado. Então, ele prevê o que no parágrafo único? O cara foi chamado para depor. É assegurado a ele um prévio contraditório, o quê? Uma ampla defesa, é o mínimo que um arremedo de contraditório. A defesa vai ter acesso aos autos para ver o que está acontecendo, para ele poder saber se ele fica em silêncio, se ele confessa, se ele nega, para ele saber o que está acontecendo. Então, pode dizer que é um arremedo de contraditório previsto aí nesse parágrafo único, uma espécie de contraditório no próprio inquérito policial. Então, se o cara for intimado para depor, o defensor vai ter vista dos autos 3 dias antes para poder se preparar. E é assegurado. Se for rejeitado isso pela autoridade policial, cabe pedir para o juiz um mandado de segurança, eventualmente um habeas corpus, tudo mais. Cabe impugnar isso judicialmente. Alguma dúvida aqui? Agora, o que eu acho importante aqui, dentro dessa lei, os meios especiais de prova. A LORCRIM, a Lei da Organização Criminosa, ela trouxe uma série de espécies de meios de prova muito próprios para essa questão que abrange aí o enfrentamento das organizações criminosas, dando às autoridades responsáveis pela persecução penal uma série de ferramentas para enfrentar essas organizações. Eu vou tratar principalmente da colaboração premiada, que é a menina dos olhos da vez no nosso direito processual penal, que eu acho um absurdo, mas que tem sido usada reiteradamente. Tem a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, né? Ação controlada, acesso a registro de ligações telefônicas, telemáticas, interceptações telefônicas nos termos da lei de interceptação, afastamento de sigilo financeiro, infiltração de agentes, cooperação entre instituições, órgãos federais, municipais na busca por prova, enfim. Ele traz uma série de meios de prova. Mas quais são os que eu acho mais interessante a gente tratar aqui? Vamos começar pela colaboração premiada. Na defensora eu nunca fiz. Um cara quis fazer, como assim, falou que ia fazer. No caso do homicídio, tinham matado um cara, cortado o pênis fora, queimado o cara, e o cara que estava junto falou, não, eu quero delatar. Falou que o promotor queria delatar.
Aí chamei o cara na sala do juiz do lado, eu falei pro cara, falou, cara, não, pensando, não vou não, cara, eles vão matar também, não vou. Mas não fez. No fim ele foi absolvido. Ele foi absolvido no júri, esse cara, deu certo. Não foi por mim. Depois ele contratou advogado, foi para travar o processo e foi absolvido. Mas ele cogitou fazer a colaboração, mas ficou com medo. E ainda bem que não fez, porque foi absolvido depois. Né? Então ele ia morrer à toa, porque ele Não, porque uma coisa é colaboração premiada, você é um auto-executivo, pô, você faz colaboração e cumpre 6 anos de prisão domiciliar na sua varanda gourmet, né, fazendo pão no seu forno caseiro, entendeu? Nossa, que difícil, né? Agora, outra coisa, se você fazer colaboração premiada, você denuncia o cara da sua... Você mora numa comunidade, você denuncia o cara, o traficante lá, ele que me fez traficar, tal, o cara vai preso, os amigos do cara estão lá, sua mãe está lá, todo mundo lá, o que acontece com você? Qual o destino do delator, né? Então é complicado. Então essa lei, ela é bonita, mas se aplica bastante para os crimes com marinho branco. Então, colaboração premiada, conceito. Colaboração do acusado que, em troca do perdão judicial ou redução, substituição da pena privativa de liberdade, evita que novas infrações sejam praticadas ou auxilia as autoridades na obtenção das provas. Famigerado X9. O artigo 4º, caput, prevê os resultados que devem ser alcançados na realização da colaboração premiada para que o colaborador possa ser beneficiado. Não é só colaborar, tem alguns resultados que têm que ser alcançados para que você tenha direito aos benefícios. Características da colaboração. Ela tem que ser voluntária. O cara tem que chegar lá e voluntário. Né? Você não pode prender o cara, forçar o cara a delatar. Vocês nunca viram isso, eu nunca vi também. Voluntária. Efetiva, ou seja, não pode delatar alguém e beleza, tchau, vai sair embora, não. Sua delação tem que levar alguma coisa, gerando um dos resultados previstos no artigo 4º da lei. A efetiva colaboração se materializa com a tomada do depoimento do acusado depois de realizado o acordo entre as partes. O que acontece? As partes fazem o acordo, e o cara vai lá e depõe, trazendo, narrando o que se diz sobre o que ele sabe, denunciando o que ele tem que denunciar, etc. Observação. A colaboração premiada difere da delação premiada, pois permite que haja negociação dos termos em que se dará a cooperação e quais benefícios o acusado colaborador poderá ter. Então ela é um pouco mais ampla, né, que a delação. Assim. Tem essa possibilidade, o cara ele vai definir o que ele vai cooperar, o que ele vai ganhar, quais os termos da cooperação. Uma coisa que é importante, né, tratar também da colaboração aqui, seja aqui, o artigo 4º. O que tem que causar, o que tem que ser gerado pela colaboração, para que o cara faça jus aí, o cara ou a mulher, ou quem quer que seja o colaborador, faça jus ao benefício. Primeiro, o que o juiz vai fazer? Ele vai poder perdoar, perdão judicial, no artigo 4º, vamos lá. Quem está vendo no YouTube aí, artigo 4º da lei de organização criminosa. Perdão judicial, ou seja, tem a punibilidade para perdão judicial, o cara é perdoado. Reduz a pena em até 2/3, que é bastante redução, porque você imagina, por exemplo, se o presidente Lula tomou 9 anos na primeira condenação, delatasse quem? Não sei quem ele delataria, né? Porque chegaram nele, quem ele vai delatar agora? Né? O Papa Francisco, talvez, né? Reduzir até 2/3 a pena. Reduziria para 3 anos a pena dele. A pena originária de 9 anos. Ou substituí-la por recibo de direitos. Então ele pode também substituir. Você vê na Lava Jato, o cara com 5, 6 anos de cadeia cumprindo em casa. Em prisão domiciliar. Outros prestando serviço de comunidade. Penas que, na lei, se você pegar só o Código Penal, não teria direito a isso. Mas é um prêmio da colaboração premiada. Por esses direitos daquele que tenha colaborado efetivo e voluntariamente com a investigação, com o processo criminal, desde que da colaboração tenha um ou mais desses resultados. Então a lei traz 5 resultados. Esses 1 a 5, que tem que ser, um deles tem que ser alcançado pela colaboração. Primeiro deles, identificar demais coautores e partícipes da ORCRIM e das infrações penais por eles praticadas. Bem simples eu pensar nesse, né? Basta dar o nome, falar, foi fulano, 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 fulano. A revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização. Também não parece uma coisa muito difícil. Você quer delatar, falar, fulano era o chefe, fulano era o tesoureiro, fulano era o cara que cuidava das armas. A prevenção de infrações penais decorrentes das atividades de organização criminosa. Poxa, vai ter uma operação, os caras vão chegar com tanto de dinheiro ou com tanto de droga em tal lugar. Ou vão matar fulano. Os caras vão lá e pegam antes. Você preveniu.
Então, por exemplo, ele pode fazer isso sem dar os nomes. Falou, ó, não vou dar os nomes, mas eu sei que vai acontecer tal coisa. Já é um benefício. Penso mais digno do que ele ficar dando nome, né? O delator, complicado. É uma discussão, eu pessoalmente, eu acho que é por mais que seja uma lei moderna, uma lei interessante, para quem atua na defesa é difícil. Eu conversava com colegas que atuaram na Lava Jato, é uma tensão entre os advogados. São os advogados que atuam ali efetivamente na defesa, os caras são contra isso. Porque há uma deslealdade. Você está com o seu cliente lá, você é advogado. Você vai fazer o seu cliente delatar o advogado, o cliente do seu colega? Ah, você beneficiou o cara. O seu colega, você acabou, você jogou uma pessoa na cadeia. A delação, ela tem aí uma coisa complicada, que não é só, o cara não faz isso por uma finalidade ou para ajudar a sociedade. Ele faz para se salvar. E para salvar ele joga outro na fogueira. Claro, é um instrumento, para ele é bom, vamos pensar, para ele é bom, mas olha o que ele está fazendo para receber esse benefício. Está delatando pessoas que um dia foram companheiras dele de alguma forma. Eram companheiros do crime? Ok, mas vamos pensar eticamente falando. Uma conduta extremamente covarde. Na minha opinião, sincera. Eu jamais orientaria alguém a fazer a delação. E é uma briga grande mesmo. Clássicos, advogados clássicos, assim, Toron e outros penalistas, que defendem a defesa até o fim, eles ficam cabelo em pé com isso. Porque você está lá advogando e vem a notícia, ó, o cliente fulano delatou seu cliente. Você fala, né? E aí? Então, gera uma situação complicada. É um instrumento legal? É. Previsto na lei, moderno, é. Mas, eticamente falando, o quão interessante é isso? Estimular o comportamento mais baixo possível, né? Uma traição. Um ato para se salvar, você joga alguém na fogueira. Tanto que você percebe nessas últimas operações da Lava Jato, alguns dos presos mais graduados não delataram ninguém. Os caras estão presos lá, tomando pena, não delataram ninguém. Ao passo que o outro sai contando o que quer, inventando, falando o que quer. Essa identificação dos demais coautores, você pode falar vários coautores, se encontrar provas que um é criminoso, já obtém o benefício? Já obtém o benefício. Nossa! Então, o problema é o seguinte, você pode dar um tiro no escuro. Fala, ó, foi fulano, você fala o que querem que você fale, né? É um problema isso. E outra coisa também, cooperação total ou parcial do produto do proveito das infrações, falou, ó, o dinheiro está em tal lugar, a droga está em tal lugar, as obras que foram roubadas por organização estão em tal lugar, obras de arte e tal. A localização da eventual vítima com sua integridade física preservada. Você, tem um sequestro, eu não quero participar disso pelo amor de Deus, eu quero entregar os caras, a vítima está em tal lugar, tal. Beleza? Bem mais digno, convenhamos. Agora tem o cara que vai entregar os coautores, que vai entregar os colegas, que vai entregar os ex-companheiros. E é um perigo também, porque até que ponto necessariamente isso é verdade, né? Aí é questão processual, discutir mesmo o sexo dos anjos, até praticamente. Mas é um instituto útil, né? Moderno, vamos pensar assim, porque os caras gostam de trazer os Estados Unidos, isso. Direito americano, né? Aplicar aqui. Só que não é só isso. O processo penal nosso virou praticamente o processo penal do colarinho branco, virou um processo só de delações. É delação em cima de delação até chegar em quem eles querem. E aí a pessoa não delata quem ela vai delatar. Então é problemático, mas existe. Então a gente tem que estudar. Circunstâncias Se a defensoria fere a ética, um defensor participar de uma delação? Eu acho que não fere a ética. Você pode participar sim. É questão pessoal. Eu, pessoalmente, sim, eu não proporia. Agora, se o cara chegar, doutor, eu quero delatar, não, beleza. Você quer. Se ele quer para se salvar, beleza. Eu vou deixar o cara desassistido, acompanhar para não se prejudicar. Mas eu jamais estimularia. É questão pessoal mesmo. Esse cara mesmo queria delatar, no caso dos caras que mataram, né? Estava desesperado. Mas ele falou com o promotor. O promotor veio e falou, não, doutor, mas não, vai que eles me matam. Beleza. Eu jamais estimularia. E o promotor veio no caso de tráfico, Bruno, rapaz aí, ó, fala para ele delatar, é um telefone que a gente está querendo pegar, ele é novo, ó, eu delato, ele pega um regime aberto, eu falei, mas ele é primário, eu vou brigar o regime aberto para ele na pena mesmo, não, mas delata. Depois ele entra no Provita, eu falei, cara, ele vai ser morto. O Provita protege certinho, eu falei, mas ele vai para onde? Não, ele vai embora. Eu falei, cara, o cara é um moleque que estava na rua traficando, vai embora para onde? Vai morar na rua em outra cidade? Vai ser morto. Não, melhor para ele. Como é que melhor para ele? Como é que um moleque desse vai delatar, entendeu? Porque o milionário delatando, o cara é milionário, mora no condomínio, se fecha em carro blindado. Agora o pobre delatando, ele delata e vai ser um X9, vai ser... Se ele achar ele com 80 anos, ele vai ser morto com 80 anos. Nunca vão esquecer o que ele fez.
Uma coisa assim. É um sistema que funciona. O sistema punitivo deles funciona. Não vão deixar ele a salvo por ser um delator. Agora aqui, então é complicado. Na defensoria mesmo, por isso que é complicado. Eu não vou deixar o cara delatar e o cara se ferrar. O cara morrer, né? Ah, vão proteger ele? Vão pro Vita. E aí? E a família do cara? Quem que tá? Eles pegam a família do cara. A família do cara mora todo mundo lá. Ele delatou o vizinho dele. E aí? Faz o quê? Outra coisa aqui. Circunstâncias observadas. Em qualquer caso, e de novo, a cláusula genérica. Né? A concessão do benefício, parágrafo 1º aí do artigo. A concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. O que significa? Para verificar o que vai ser concedido de benefício pela colaboração, vai ver a repercussão social do fato. Ou seja, dependendo do cara, o que ele delatar, imagina um cara, o cara super chefão da maior organização do Brasil, está preso hoje, resolve delatar alguém. Você acha que o juiz ou a juíza vai pegar e falar, não, você está libertado? Sabe do que eu estou falando, por exemplo? Eu não vou citar nomes aqui. Né? Você acha que vão dar chance para esse cara ser libertado? Desde que ele resolva delatar? Não vão. Então, assim, margem para o juiz pegar e entender. Mas é importante também que tenha margem, porque se for utilizado honestamente, individualiza, porque não deixa de ser uma pena, né? A colaboração não deixa de ser uma sanção aplicada. Então o juiz vai individualizar conforme o caso. Perdão judicial. Quando vai dar o perdão judicial? Não é automático. Vai ser levado em consideração a relevância da colaboração e vai ser feito o requerimento para o juiz pelo MP. O MP pode pedir, falou, ó, o cara colaborou, deu certo, ele pegou, descobriu. A qualquer tempo o MP pode pedir o perdão judicial para o acusado. E para o delegado, quando tiver um inquérito ainda. O delegado está lá, um inquérito rolando, ele pode fazer um pedido, o MP se manifesta a respeito também. O que acontece aqui? O que fala o parágrafo 2º aqui? Ó. Esse que é o do perdão judicial. Considerando a relevância da colaboração premiada, o Ministério Público, a qualquer tempo, e o delegado, nos autos do inquérito, por que só no inquérito? Depois virou processo, o delegado não tem mais papel. É o MP só. Com a manifestação do MP, poderão requerer ou representar ao juiz, por que requerer ou representar? Quem requer é o MP, o delegado representa. O delegado não faz requerimento. Representar ao juiz pela concessão do perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se, quando se couber, o artigo 28 do Decreto-Lei 3.689, tal. O que acontece aqui? O 28 é o quê? É o do que remete ao PGJ. Então, se tiver alguma discordância ali entre o MP e a magistratura, o juiz não pode ele fazer, tem que mandar para o PGJ. Mas olha que interessante, no curso do processo, no curso da investigação, tinha uma proposta inicial de redução de pena, por exemplo. Mas os benefícios foram tantos, o promotor falou, não, ó, dá para perdoar o cara. Ele pode, mesmo tendo a proposta inicial de perdão judicial, pleitear o perdão judicial pro juiz. Certo? Sem entrar na discussão se isso é ético ou moral, etc. Mas vamos pensar também, imagina que um coitado, um réu da defensoria quer delatar. Vamos pensar no melhor para ele. Não pensando que ele pode morrer a hora quando ele vai chegar, mas vamos pensar que é ele aqui. Possibilidade de suspensão do prazo para denúncia em até 6 meses. O que acontece isso? O prazo para denúncia no processo, no que diz respeito ao colaborador, ele pode ser suspenso por até 6 meses, prorrogados por igual período, até que se cumpram as medidas de colaboração, suspendendo a prescrição. Por quê? O cara está delatando. O MP não vai denunciar o cara, vamos ver o que acontece. Ele pode segurar por até 6 meses, prorrogado por até 6. E nesse tempo não corre a prescrição, porque também se não ficar demorando para colaborar lá e vai correr a prescrição. Então, para quê? Para evitar, não tem por que começar um processo penal para depois, no curso do processo, ter que acabar o processo. Então, ele pode segurar até por 6 meses ou mais 6. Outra coisa interessante. Gente, mais 5 minutos, a gente já para com o intervalo, pode ser? MP. Pode deixar de oferecer denúncia, então ele estava no inquérito correndo ainda. Teve a colaboração, ele não precisa pedir de repente, perdão judicial. Ele não oferece denúncia. Se o colaborador não for líder da organização, ele pode deixar de oferecer denúncia. Se o colaborador for o primeiro a prestar colaboração, ele também pode deixar de oferecer denúncia. Ou seja, uma colaboração efetiva. O primeiro cara que apareceu lá delatou todo mundo. Entregou todo mundo. O MP pode falar, não, você não vai processar. Colaboração efetiva que alcança os resultados previstos no caput do artigo 4º. Parágrafo 4º.
Nas mesmas hipóteses do caput, o MP poderá deixar de oferecer denúncia. Vamos ler junto aí. Não for o líder da organização criminosa. E 2, for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos desse artigo. Gente, quando eu leio rápido, quero ler, porque eu acho chato ficar relendo. Eu vou ler bem rápido, mas vocês podem falar, Bruno. Fala devagar, porque tá zoado. Alguma dúvida aqui? Até aqui? Vão orientar os clientes a delatar todo mundo, né? É possível a colaboração premiada após a sentença? Uma discussão, porque, poxa, aí, delato ou não delato? Espero ser condenado? Não sou? Eu até estava conversando com a minha esposa, teve um processo que eu estava atuando, um réu com dinheiro, o cara, eu assumi o processo em 2013, já em grau de recurso especial. Ele era um ex-político, ele queria fazer colaboração premiada. Só que eu falei, ó, eu não concordo muito com isso. E ele tinha advogado em outros processos, e aí ele deixou para a defensoria. E aí não foi, mas já estava em grau de recurso especial. Então caberia até fazer a delação premiada nesse momento, mas eu não falei, ó, eu sou contra. Eu sou contra. O senhor tem advogado, o senhor pode falar que o senhor é advogado para fazer. E também não era um coitado desesperado. Então eu falei, não vai fazer, eu sou contra. Felizmente, inclusive, a gente conseguiu, a pena ia tomar 9 anos e meio de cadeia, no recurso especial já baixou para 3 anos e 8 meses semi-aberto. Só que... E ele foi preso essa semana que passou, mas eu acho que está prescrito. Acho que está prescrito. Então a gente vamos ver o que o juiz vai deferir. Mas enfim, ele queria fazer colaboração premiada após a sentença. Após a sentença. Então, era possível? A pergunta é essa. Sim, é possível. Já sentenciado, a colaboração premiada após a sentença, ela reduz a pena até a metade, ou mesmo pode levar à progressão de regime, ainda que ausente os requisitos objetivos. O cara está lá, preso, condenado. Fala, não, eu quero colaborar agora. Pode tranquilamente fazer a colaboração. Qual acordo? Em troca de um regime aberto, eu vou entregar fulano e fulano. É possível, entendeu? É possível. Então, assim, o cara pode deixar esperar. O cara vai, espera, foi condenado, viu que a casa caiu, não tem o que fazer, agora eu vou delatar. É possível. Oi? Tem casos assim. Exatamente. Esse é importante para a gente finalizar esse primeiro bloco. O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo, que ocorrerá entre delegado de polícia, o investigado e o defensor, com o MP se manifestando, ou, conforme o caso, entre o MP, o investigado, o acusado e seu defensor. O juiz não pode participar do acordo de delação. Por razões óbvias. Você está lá no acordo de delação, tá? Você, seu cliente, promotor, eu fiz assim, matei, mas eu quero delatar fulano, juiz ouvindo. Aí não dá certo o acordo, como é que esse juiz vai julgar com imparcialidade? Você ouviu você falando tudo ali, só que não deu certo o acordo. Então o juiz não pode participar do acordo de delação, porque para preservar a neutralidade. Só que o que tem acontecido? Você tem uma ideia, nesse projeto que está tramitando essa proposta do plea bargain, né, que eles querem colocar o acordo no processo penal, a AJUF, a Associação dos Juízes Federais, a associação, está fazendo lobby para que os juízes possam participar do acordo. O que é um problema, porque com o acordo do plea bargain, o que vai estar falando com o promotor lá? Não, ele praticou o crime, mas beleza. Então a gente aceita uma pena tanto no regime aberto. Não, mas ele praticou, ele confessa e tal. O juiz junto. Não dá certo o acordo. Como é que esse juiz julga depois com parcialidade? Você já ouviu o seu cliente confessando com o promotor durante o acordo, entendeu? Então, isso fere totalmente, prejudica a questão da imparcialidade do juiz. Então é importante que o juiz não participe, não pode participar das negociações da colaboração premiada, tá bom? Gente, vamos parar aqui para a gente continuar com o restante da aula.